Audiobook Como Adorar ao Rei, de Isaac Nisse. Prepare o seu coração, prepare o seu mundo, prepare o caminho. Áudio 18. Esposa, se você tratar seu marido dessa forma, ele vai se sentir adorado. Ele nunca vai procurar outra noiva. Isso não é politicamente correto, mas é a cultura do céu. Quando o mundo vê um bom casamento, vê uma imagem viva do Evangelho e vê boa adoração. Quando o mundo vê maridos egoístas e esposas desrespeitosas, ele vê uma perversão do Evangelho e uma perversão da adoração. Nós temos que representar com precisão o quanto nosso Senhor nos ama por amar os nossos cônjuges tanto assim. Logo, quando uma cultura de adoração falhar, as suas uniões começam a falhar. Se nós apenas obedecêssemos ao Deus que diz em Efésios 5, isso salvaria as nossas famílias, nossas igrejas e nossa cultura. Tanto o Evangelho e a adoração são redentores da natureza. E eles não são apenas aplicados à igreja, eles são lições de como viver uma vida abençoada na terra. O perfeito adorador. Aqui está um momento marcante no ministério e na vida breve de Jesus de Nazaré. E rogou-lhe um fariseu que comesse com ele. E, entrando em casa do fariseu, assentou-se à mesa. E eis que uma mulher da cidade, uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa em casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento. E estando por detrás aos seus pés, chorando, começou a regar-lhe os pés com lágrimas e enxugava-lhes com os cabelos da sua cabeça. E beijava-lhe os pés e ungia-lhes com unguento. Quando viu isso, o fariseu que o tinha convidado falava consigo mesmo, dizendo: se este fora profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, pois é uma pecadora. E respondendo, Jesus disse-lhe: Simão, uma coisa tenho a te dizer. E ele disse: dize-a, mestre. Um certo credor tinha 2 devedores. Um devia-lhe 500 dinheiros e outro 50. E não tendo eles com que pagar, perdoou-lhes a ambos. Dize, pois, qual deles o amará mais? E Simão, respondendo-lhe, disse: tenho para mim que é aquele a quem mais perdoou. E ele lhe disse: julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês tu esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés, mas esta regou-me os pés com lágrimas e mos enxugou com seus cabelos. Não me deste ósculo, mas esta, desde que entrou, não tem cessado de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta ungiu-me os pés com unguento. Por isso te digo que os seus muitos pecados lhe são perdoados, porque muito amou. Mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. E disse-lhe a ela: os teus pecados te são perdoados. E os que estavam à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que até perdoa pecados? E disse à mulher: a tua fé te salvou, vai-te em paz. Lucas 7, 36 ou 50. Essa história me emociona. Tanto é assim que eu escrevi uma canção de adoração sobre ela intitulada Vaso de Alabastro. O ato da mulher pode ser a imagem mais completa de adoração na Bíblia. Com total desprezo pela opinião dos homens, ela se aproximou de Jesus. Por que ela fez isso? Não nos é dito, mas Jesus deve ter feito algo maravilhoso para ela, porque seu coração estava sobrecarregado com gratidão.
Alguns dizem que esta foi Maria Madalena, de quem Jesus expulsou 7 demônios. Ver Marcos 16, 9 e Lucas 8, 2. Fora de um coração grato, fluiu uma das mais belas expressões de amor em toda a Bíblia. Esta mulher, vendo os pés sujos de Jesus, prostrou-se a eles e começou a chorar. Talvez o coração dela tenha se quebrantado de tal modo pelo fato de Jesus ter tão pouca honra aos olhos dos fariseus que eles nem mesmo providenciaram um servo para lavar-lhe os pés, como de costume. Ela chorou sobre os pés desonrados de seu amado Senhor. Será que seu coração se quebra quando os membros mais baixos e mais pobres do corpo são negligenciados e desonrados? Um coração de adorador chora por eles. Ela chorou acima da sujeira e detritos da rua, marcando seus pés com suas lágrimas. Então ela fez algo surpreendente. Ela soltou os cabelos e usou como pano para lavar os pés de Cristo. 1 Coríntios 11, 13 diz que o cabelo de uma mulher é a sua glória. Essa mulher usou sua glória como um pano para servir a Jesus. Se pudéssemos adorar tão bem, se humilhássemos a nossa glória para servir ao seu corpo, ao invés de usarmos a nossa glória como coroa para o nosso próprio embelezamento, como ela tinha enxugado os pés, beijou-os repetidamente, valorizando os pés do seu Salvador, onde os outros o tinham desonrado. Então ela pegou um óleo caro, abriu a garrafa e derramou sobre as sujeiras daqueles cheiros de lamas listradas. Que extravagância! Que humildade! Que demonstração de amor! Que demonstração de valor! Que adoração ela deu a Jesus naquele dia! É de se admirar que Jesus sentiu amado? Se pudéssemos adorar tão bem, curvando-nos para o Senhor, o coração em chamas com gratidão, derramar as nossas emoções a Ele, expressar nosso amor a Ele, usar a nossa glória para servi-lo e valorizá-lo extravagantemente. Como Deus poderia resistir a tal noiva? Como Ele poderia resistir a este povo? Mas em nossas muitas igrejas somos como os fariseus, sentados sobre os nossos pedestais e julgando o comportamento inadequado de perdoados, dos adoradores gratos. E nós queremos saber por que a nossa adoração não ganha os perdidos. Este é o único lugar na Bíblia que eu conheço onde Jesus diz que alguém demonstrou amor a Ele. Que tristeza terrível! Apenas uma vez em toda a Bíblia que Jesus diz que ele se sentia amado, e a pessoa que fez isso foi criticada e ridicularizada por isso. E se todos nós o amássemos tão bem? Estou orando para que Deus se torne tão irresistível para nós que tais atos de adoração se tornem comuns. E oro para que nós nos tornemos bastante irresistíveis para Ele, que Ele se sinta à vontade em nossos lares e corações e construa tendas em toda parte. Capítulo 6. O que é louvor? Que tudo que respira cantem louvores ao Senhor. Louvado seja o Senhor. Salmos 156. Nova tradução na linguagem de hoje. O louvor consiste de músicas rápidas, certo? Louvor tem guitarras elétricas, instrumentos de sopros ou tambores, ao passo que a adoração é sempre piano ou cordas, certo? Louvor ara o solo dos nossos corações para prepará-lo para a palavra, certo? Vamos começar desde o início. Primeiro, o louvor é uma expressão de aprovação ou admiração.
Louvamos a Deus, mas também louvamos aos nossos filhos, cônjuges, colegas de trabalho e até os nossos cães, ocasionalmente, mas nunca os nossos gatos. Deus não precisa de nossa aprovação ou admiração, mas Ele faz coisas que impressionam o tempo todo. Expressamos a admiração das coisas através do louvor. E Deus é sem dúvida o ser mais admirável no universo, por isso o louvamos por seus atributos. O louvor é, mais especificamente, uma expressão de respeito ou gratidão como um ato de adoração. O elogio pode realmente ser uma expressão de adoração. Você vê? Louvor e adoração não são exclusivos um do outro. A adoração começa com a motivação de amar e honrar a Deus. Essa motivação deve ter expressão e louvor é uma das expressões que completa o ato de adoração. Tome nota. Eu te louvarei, ó Senhor, com todo o meu coração. Eu contarei todas as tuas maravilhas. Salmo 9:1. Note também que ambas as definições, louvor deve ser uma expressão. Por isso, é importante? Porque muitos de nós fomos treinados por má teologia e cultura denominacional, que é perfeitamente normal para ficarmos com os braços cruzados, boca fechada e olhos virados para o teto, entediados durante o louvor. Temos sido enganados ao pensar que podemos louvar a Deus sem expressar louvor a Deus. Nós não podemos. Por sua própria definição, o louvor deve incluir expressão. Você pode dizer, mas Zaque, eu louvo a Deus no meu coração e o Senhor conhece meu coração. Sim, Ele o conhece. E ele não se engana. Ele sabe que há sempre uma razão para a pessoa se recusar a expressar louvor a ele, e nunca é uma razão que exalta ou honra Jesus. Eu realmente tive uma pessoa com raiva, que se aproximou de mim uma vez e exigiu: que tal um mudo tetraplégico? Como é que a pessoa deve expressar louvor a Deus? Você está dizendo que apenas porque ele não pode cantar, dançar ou levantar as mãos, ele não está louvando a Deus? Bem, esta situação é trágica, mas vamos deixar que Deus decida o que se parece com louvor para uma pessoa assim. O fato é, você tem mãos e pés e uma voz a serem usados para a honra de Deus. Esta situação de tetraplégico não tem qualquer influência sobre se ou não você deve louvar ao Senhor. Por que as pessoas estão sempre procurando a exceção? Porque alguns procuram uma maneira de fazer o mínimo possível para honrar a Deus? A resposta para isso é simples. Essa pessoa não ama muito a Jesus. Se ela o fizesse, ela não estaria procurando uma maneira de expressar louvor a Deus. Ela estaria procurando todas as oportunidades para adorá-lo. Nós precisamos examinar a nós mesmos a respeito disso. Vamos ser claros: louvor não é um sentimento, é uma expressão. Ela deve ser expressa para ser considerada louvor. Ela deve ser expressa para ser recebida por Deus, testemunhada pelos perdidos e temida pelo inferno. Veremos por que em poucas palavras. Expressão, substantivo. O processo de tornar conhecido, transmitindo ou colocando em palavras pensamentos de alguém, sentimentos, emoções ou opiniões. Como você está se tornando conhecido, colocando em palavras, transmitindo os seus sentimentos e opiniões a respeito de Deus? Esta questão explica o que é louvor. Como sacerdotes, fomos chamados para fazer esse Deus conhecido no mundo,
a declarar os louvores daquele que nos salvou da escuridão para a luz. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. 1 Pedro 2,9. Você pode estar sentindo admiração em seu coração, mas como você está expressando isso a Deus e ao mundo? Como você está tornando-o conhecido? Como você está declarando isso? Isso é louvor. Por que louvamos? Primeiro, louvamos a Deus por causa de quem Ele é. Você vê, as circunstâncias mudam. Às vezes elas são ruins e às vezes boas. Mas nunca o caráter de Deus muda. Ele é completamente independente das nossas circunstâncias. Nossa situação pode parecer ruim, mas Deus nunca é ruim. Deus é bom. Eu posso ter uma doença em meu corpo, mas isso não muda o fato de que Deus é o que cura. Jeová Rafá significa o Senhor que me cura. O médico pode dizer que a minha situação é impossível, mas Deus é fiel. Ele é forte e poderoso. Deus nunca mente, Ele nunca nos abandona e Ele nunca falha. Independentemente da minha situação, eu tenho uma razão para louvar a Deus, porque Ele nunca muda seu caráter. Deus é digno de louvor, independentemente das nossas circunstâncias. Leia o livro de Apocalipse e veja por si mesmo. Apocalipse 4, do 2 ao 11, 5, do 6 ao 14, 7, do 9 ao 10, 15, do 2 ao 4, e 19, do 1 ao 8. Durante todo o livro, não importa o que está acontecendo na terra, Deus está sendo louvado. São os santos em vitória? Deus é louvado. São os santos enfrentando provações? Deus é louvado. Existem pragas, guerras e pestes? Deus é louvado. Será que o anticristo virá? Deus é louvado. E quando o anticristo estiver abatido? Deus é louvado, porque ele é digno, não importa o que. Segunda razão é louvar a Deus pelo que ele fez. Isso faz o maior sentido para nós, porque podemos ver a situação na qual estamos louvando-o. Somente uma pessoa grata pode realmente louvar o Senhor, porque a graça é a essência do louvor. Não há virtude em pessimismo ou ingratidão no reino de Deus. Louvor reconta as histórias de façanhas de Deus. É a verdade revista e a proclamação das boas novas. O louvor é o evangelho definido para a canção. Um líder de louvor lembra a congregação do que Deus tem feito e que ele é assim, que eles terão uma razão para expressar admiração e gratidão na direção dele. A terceira razão é louvar a Deus pelo que ele vai fazer. A Bíblia nos diz muito sobre o que Deus vai fazer e nós o louvaremos por isso. Às vezes temos uma palavra através da profecia ou na oração sobre o que Deus está fazendo. Essa é uma boa razão para louvá-lo. Eu amo a história de Paulo e Silas na prisão, Atos 16, do 25 ao 27. Eles estão com as mãos e os pés acorrentados em um calabouço, mas estão louvando a Deus no alto de seus pulmões.